Começa o Bom Dia Fox falando do todo-poderoso Timão. Boa, tem clássico, né? Tá pintando o clássico. Exatamente. Vamos falar Rodada muito desse promete. clássico hoje, hein? Tem uma história aí, olha, de tabu, que todo mundo já sabe, né? São Paulo não ganhou, mas a gente vai entrar em detalhes desse tabu. Relembrar aqui esses confrontos São Paulo e Corinthians. Vamos falar então do Timão, porque o momento pede, olha, seriedade, concentração e, claro, muito trabalho, treino duro. Em situação complicada na tabela do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem esse clássico contra o São Paulo, majestoso, né? Aliás, o momento, olha, também pede reforço, hein? Reforço ou reforço? André Cavalcante vai explicar. Se é reforço o que o Corinthians precisa, então toma. O camisa 10, a referência técnica, o principal jogador de linha, está de volta. Depois de se tornar desfalque nos 2 últimos jogos contra Bahia e Botafogo, Jadson está recuperado do edema na panturrilha direita. O artilheiro do time no ano, com 15 gols marcados, deve ser titular contra o São Paulo, sábado, em Itaquera. Ele treinou com bola, sem problemas, e fez parte do esboço da equipe principal. Aliás, neste esboço, uma surpresa. Por opção do Jair Ventura, Danilo Avelar figurou entre os reservas. E o garoto Carlos Augusto ocupou a vaga de titular na lateral esquerda. Arauz foi recuado para jogar de volante ao lado do Ralf. E na trinca de armadores, além do Jadson, também apareceram Pedrinho e Cleison. Com Danilo, o Zidanilo, mais uma vez de pivô na frente. O corintiano mais atento sentiu a ausência do Romero, né? O paraguaio corre contra o tempo para se recuperar de uma torção no tornozelo e entrar na vaga que está sendo ocupada pelo Cleison. Assim como o Romero, outros jogadores preocupam, Sheik e Douglas, que ainda não deram as caras nas atividades com bola esta semana, por conta de desgaste muscular. Em Itaquera, os corintianos jamais perderam para o São Paulo. 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. Para seguir o tabu e quem sabe se distanciar do Z4, o retorno do camisa 10, o Magic Jadson, é mais que bem-vindo. Momento de serenidade no Corinthians. O Corinthians está precisando respirar, trabalhar e focar. E aí eu te pergunto, com tantas notícias que o André Cavalcante nos trouxe, Danilo não apareceu para treinar, Sheik também não, tem o Jadson voltando, o Danilo Avelar sendo questionado. Você acredita que o Corinthians vai conseguir manter esse tabu jogando em casa contra o São Paulo? Muita notícia ruim para o mesmo dia, né? Exatamente. Se o Jadson voltar, ele vai ajudar muito o Corinthians, porque... E com o detalhe do Romero, 19 jogos, 20 aí sem balançar as redes. Sim, artilheiro da Arena, inclusive. Mas o Jadson é fundamental, porque ele é o artilheiro da equipe, ele é o líder em assistências. Não dá para imaginar uma recuperação nessa reta final sem a presença do Jadson jogando num nível médio, né? Estamos no final da temporada, já trata-se de um jogador com uma certa idade e tal, mas o Jadson pode ser fundamental nessa reta final. Agora, individualmente, você citou alguns jogadores que não estão bem. Para falar a verdade, quem é que está bem nesse time do Corinthians? É difícil a gente achar alguém que destoie, né? Num momento tão difícil que o Timão vive. E o Avelar, eu trouxe a informação ontem, a tendência, Luciane Lívia, é que ele não seja o titular do Corinthians no ano que vem. O Corinthians vai apostar no Carlos Augusto e pode ir atrás de algum lateral. Ou, de repente, voltar algum lateral. Tem o Moisés do Botafogo Tem o e tem o Michel Capixaba, contratado, que pode jogar na esquerda. Pode jogar nas duas e o Carlos também. Augusto, 19 anos, menino da base. Esse é moleque, é a nova aposta. Que está muito elogiado. Ontem, inclusive, já treinou no time titular. É uma possibilidade para o clássico. Mas aí É o novo Arana. semana, hein? É o novo Arana. Será? Para uma posição... É mais torcida do que outra coisa. Para uma né? posição que vem sendo tão questionada no Corinthians, começar o ano com uma aposta, lógico, tem que dar espaço para os meninos, a base, a turma do terrão do Corinthians, eles sempre revelam bons personagens. Mas você não acha que também pode ser arriscado, já que quem entra nessa posição está virando alvo? Sinceramente, Lívia, eu acho. O ideal seria contratar um grande craque por posição, mas vai tirar o dinheiro da onde? Mas o Avelar não fica. Você acha que não é a peça para
para dar sequência na posição. Nada contra a pessoa, estamos analisando tecnicamente o jogador. Quando ele foi bem, ele foi mal. Nossa. Contra o Flamengo, ele faz o gol, depois ele comete vários erros de marcação. Ele tem uma dificuldade... Porque o que o lateral... Lateral moderno não, né? O Newton Santos já fazia isso, não fazia, Luciano? Fazia. Marcava e era atacante. atacava. Marcava e era atacante. Era um brilhante jogador. Leandro, isso há nos anos 80. 50 anos. Leandro. E aí você vai citar aqui uma escalação de enormes jogadores. Roberto Carlos fazia isso. Cafu fazia isso muito bem. O Avelar, quando vai para o ataque, ele até é um bom jogador. Mas na hora de defender... ele deixa um vazio enorme naquela ala esquerda e esse é um problemaço que o Corinthians precisa resolver de forma urgente. Olha aqui, Quesada, tô dando uma olhada no time, tá? Que terminou o treino de ontem, o time titular. Fala devagar aí pra gente Vamos lá, ó. não tremer a mesa. Cássio e Fagner. Aí não tem jeito. Tá. Copa do Mundo, dois jogadores de Copa do Mundo. Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto. Tá. Que é essa aposta aí. Deve ser a defesa pro ano que vem. Que é a tendência, inclusive, começar o jogo, Carlos Augusto. Sim. Aí vamos pro meio campo. A dupla Ralf e Arauz. Ralf ano que vem mais magro. O Arauz é uma aposta. Uma aposta. Chileno. Pedrinho e Jadson. Tá bom. Em condições físicas, essa é uma dupla interessante. O experiente e o novato, né, O Pedrinho com uma pré-temporada, priorizando, dar uma encorpar, né, ganhar massa muscular, enfim. Cleison e Danilo. Na verdade, seriam os três, né? Pedrinho, Jadson e Cleison e o Danilo naquela função flutuando. O ideal, aí vamos imaginar que o Corinthians não consiga muito no ano que vem fazer algo diferente. O ideal seria o Romero voltar a jogar bem, a Lívia citou o Romero aí. Sim. Né? Vamos imaginar o Romero voltar a jogar o que ele jogou em 17. Ou início desse ano. Ou no início desse ano, no Campeonato Paulista. Ok. Né, para não ir muito longe, né? E trazer o tal do 9 de respeito. Seria um outro time. Diego Tardelli, esse 9? Não é ele, não. Não é ele, não? Porque o Corinthians namorou o Diego Tardelli, né? O Corinthians está namorando muita gente, né? Mas é um namoro então seria antigo. Um flerte, né? Tá flertando. O Diego Tardelli é um desejo antigo do Corinthians. O Corinthians é assim, o Corinthians namora todo mundo. Quando vem, fala, vou levar para jantar nesse lugar e vê que é muito caro, desiste. Agora você falou um 9 de respeito. Pega um cineminha e olha lá. Nesse momento tem que ser mais o fast food. E nem descer do carro. E vai na terça-feira que o cinema é mais barato. Leandro Quesada, você falou um 9 de respeito. Quando o Danilo, o experiente, entrou no Corinthians, nós questionamos aqui se o Danilo não poderia ser, nesse restante de temporada, o 9 do Corinthians, já que se posiciona tão bem e aí não precisaria estar correndo tanto, buscando tanto a bola nessa função. Pode ou não pode ser o Danilo? Deve. Eu defendi que o Danilo fosse o centroavante na final contra o Cruzeiro. Sou mais o Danilo de centroavante do que o Emerson Sheik. O Emerson Sheik não é o centroavante, ele é o cara da ala, não é? Ele pega a bola na ala e corta para o meio. O Danilo tem mais essa presença de espírito dentro da área. Agora, para resolver nesse momento. Não dá para imaginar o Danilo, centroavante do Corinthians, no ano que vem fazendo 60 jogos. Agora, posso fazer uma pegadinha aqui com vocês? Teremos um clássico. Mais uma? Não fiz uma pegadinha ainda tá leve. Danilo jogou nessas duas equipes, nesses dois gigantes. Ídolo nos dois. Onde ele jogou melhor? Campeão mundial nos dois, né? Campeão mundial nos dois. Onde ele atuou melhor? Libertadores nos dois. No Corinthians, com a camisa do Corinthians ou com a camisa de São Paulo? Olha, é difícil. Ele jogou muito nos dois. O melhor ano do Danilo no Corinthians, talvez tenha sido ali 12, 11, 12. Ele jogou no mesmo nível de 2005 no São Paulo. Eu não consigo enxergar o Danilo melhor num, melhor no outro, enfim. Eu vejo um grande jogador nessas duas temporadas. E aí, Quesada? No Corinthians, ele, até pela questão da idade, me parece ele foi mais cerebral do que na época do São Paulo. Na época do São Paulo, ele tinha um vigor físico um pouco maior. Ele nunca foi aquele jogador da velocidade da explosão. Não, nunca foi. Mesmo quando ele estava no auge da forma física, ele era o cara que fazia o jogo andar. Mas no São Paulo ele ainda acompanhava um pouco mais, se ajustava um pouco mais na marcação. No Corinthians ele virou um cara mais cerebral. Agora, um cara de altíssima qualidade, inteligente, um bom chutador de média distância. Eu tô de olho cara rápido para trocar passes. Eu falei que vi uma pegadinha, porque eu tô de olho nos números do Danilo.
No Corinthians são 353 jogos com 35 gols. Ele tem no São Paulo 37 gols em 193 jogos. Ele fazia mais gols no São Paulo. No São Paulo. Porém, conquistou menos. Tem 4 títulos contra 8 no Corinthians. Pois é. Então, aí tá a prova dessa mudança que eu tô falando. Exatamente. Ele mudou a menos forma. Gols, mais títulos, mais chegava mais na área, né? E no Corinthians ele era mais um homem de armar, de pensar o jogo. Mas eu tô com o Luciano. Eu, sinceramente, não sei responder essa questão, porque ele foi fundamental em ambos. E um jogador sem cartaz, né? Vamos também falar a verdade. Tem a tal da etiqueta. O que ele ganhou e o reconhecimento que ele tem não acompanha essa trajetória vitoriosa do Danilo. Por exemplo, seleção brasileira. Quando é que o Danilo esteve na seleção brasileira? Sem Copa. É muito engraçado isso. Tem um detalhe, Calheiros, eu citei 2 clubes, somando os 2, são 12 títulos. Entre esses 12, vocês citaram aqui 2 mundiais. Oi? Cadê a etiqueta do Danilo? Você falou que não consegue responder, o pessoal de casa tenta ajudar. O Quesada aí na hashtag Bom Dia Fox Quinta, onde o Danilo esteve melhor. Qual camisa ele representou mais dentro de campo? No Corinthians ou no São Paulo? Porque tá faltando etiqueta nele, né? Falta. Eu comparo muito o estilo de jogo, até o porte físico. Eu comparo muito o Danilo e o Evair. Sem querer entrar no mérito da qualidade de um e de outro. Eu tô falando de estilo de jogo. O Evair mais no fim da carreira. Aquele cara que recuou, que preparava a jogada, que fazia o time andar. O meia pensador. Muito inteligente. Eu vejo semelhanças nos 2 jogadores. O outro mas é sem legal. cartaz também. Evair é outro sem cartaz. Monstro. E foi um monstro, Evair. Olha, eu vou falar aqui com toda a propriedade. É um dos maiores que eu vi. Eu também. Um dos maiores que eu vi. Evair, e em várias funções. Eu também. Evair foi craque como 9, como referência na área, quando jogou recuado, armando o jogo. Evair foi um monstro. E um pouco etiqueta também, por tudo que jogou. Olha aqui, gostei dessa, hein? Vai participando aí, essa é legal, hein? Vai ter o Clássico São Paulo e Corinthians, então a gente já bota uma pimentinha. Danilo jogou mais no São Paulo ou Danilo jogou mais no Corinthians? Quero ver a sua opinião, daqui a pouquinho a gente abre espaço aqui pra galera. Agora, Lívia, o São Paulo jamais venceu o Corinthians em Itaquera, nós vamos mostrar isso. Vamos ver como é que estão os números do Corinthians esse ano em sua arena? Olha aí. Corinthians mandante e visitante, né? Ih, rapaz. Como mandante, 35 jogos foram 20 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. 42 gols marcados, 26 sofridos como mandante, Quesada. Visitando, em 35 jogos, 10 vitórias, 8 empates, rapaz, 17 derrotas. 41 gols marcados, 36 gols sofridos. Tem equilíbrio no ataque, né? Pelo menos. Mostra eficiência dentro. Não sei se é eficiente esse número, Quesada, mas. Depende uma da média, forma como você enxergar. Média superior a um gol por jogo. Se você enxergar que é bom, então é bom para os dois. Se você enxergar que é ruim, eu acho que tá ruim porque você vê a campanha do time, realmente é péssimo. O que me chama a atenção é que são 8 derrotas em 35 jogos como mandante, é isso? Isso é muita derrota para... Sim. É muita derrota. Muitas derrotas. 7. Esse é o ano que o Corinthians mais perdeu nos últimos 10. Na arena. Não, eu tô falando dos últimos 10 temporada. anos. Essa é a pior temporada. Em número de derrotas. Incrível. O que o time perdeu é algo... É disparada a pior campanha do time desde que o time saiu da gloriosíssima Série B e voltou para a elite do futebol brasileiro. Se a gente lembrar aquele primeiro turno do Corinthians no ano passado, que a gente perguntava quando é que o Corinthians vai perder? E a gente tem esse número. Hoje a gente pergunta quando é que o Corinthians vai ganhar. É verdade. Hoje você que está em casa vai trabalhar muito aqui com a gente, porque Corinthians está rendendo. Quando é que o Corinthians vai ganhar? É contra o São Paulo agora? Vai manter esse tabu? Tabu, todo mundo fala, tabu não entra em campo, mas depois que vence, mantém o tabu, é tão bom, né? Olha, eles seguem sem vencer na nossa casa, é muito bom.